Hoje eu vou falar sobre os principais erros do INSS na hora que você vai se aposentar. O principal erro é confiar na calculadora do INSS. Quando você entra no sistema Meu INSS, muitas vezes existem divergências entre o que você realmente trabalhou e o que aparece lá. Isso acontece com muita frequência e muitas vezes quando você vai se aposentar, ou seja, se você tentar se aposentar sozinho, por exemplo, e o cálculo não estiver correto, isso vai gerar um problema no valor da sua aposentadoria. Para isso, a gente tem que ver onde é que está acontecendo o erro e como a gente vai resolver isso. O ponto muito comum é você tem mais de um PIS ou NIT, porque lá atrás foi criado um NIT e depois alguma das empresas que você trabalhou criou outro, e não houve uma convergência de dados, ou seja, não houve um elo dessas informações. Geralmente acontece ou porque o CPF não consta em um dos cadastros, ou o nome da mãe, ou uma abreviação, um nome muito grande, até no seu nome ou no nome da sua mãe, que aparece lá no CNIS, e isso gera uma dor de cabeça. Então, a gente tem que fazer um pedido de atualização cadastral para poder que essas informações sejam eladas, né? Ou seja, feito um elo e que elas constem de forma completa junto ao seu cadastro. Outro ponto que acontece muito para que seu cadastro não apareça de forma completa na calculadora do INSS e no seu CNIS, que é o extrato de contribuições previdenciárias, é porque muitas vezes você trabalha em alguma empresa e a empresa não faz as contribuições para o INSS. Então aparece a data de entrada, a de saída, por exemplo, mas ficam as lacunas sobre os períodos que você trabalhou e ela não contribuiu. E geralmente esses períodos em que você trabalhou e a empresa não contribuiu entram na base de cálculo da calculadora como salário mínimo. Então, se você recebia mais do que salário mínimo, você vai ter um prejuízo para a média do cálculo da sua aposentadoria. Isso traz um prejuízo e a gente tem que atualizar e regularizar isso na sua aposentadoria. Muitas vezes, quando a empresa não contribui, a gente só consegue resolver isso na via judicial, porque a gente vai comprovar os seus salários e vai conseguir lançar isso na nossa calculadora, fazer esse cálculo para ver quanto daria a diferença do que você recebe para o que você tem direito a receber. Outra coisa que acontece é uma divergência, na verdade, no mesmo sentido que eu estava falando, de ter vários vínculos que você tem na carteira e não constam lá no seu extrato do INSS, o que gera um prejuízo na contagem do tempo e no valor dos salários, que termina impactando no valor da sua aposentadoria. Então tem que ter cuidado com isso, porque se estiver anotado na carteira de trabalho, você tem direito. A obrigação legal da contribuição previdenciária não é do empregado, é do empregador. Então, vale o que está escrito e o que você trabalhou. Então é importante guardar contra-cheques, as carteiras de trabalho, para que você consiga garantir o seu melhor direito. Outra coisa muito comum que acontece em relação à calculadora do INSS é que a calculadora não faz a conversão de tempo, caso você tenha trabalhado sujeito a agentes nocivos físicos, químicos e biológicos. Então, isso a calculadora não faz e você provavelmente também não vai saber fazer. E o que acontece é que as pessoas acham que tem um direito em relação à aposentadoria, por exemplo, e a calculadora não faz aquela conversão, até porque não teria como saber. Então, isso é um cuidado que você tem que ter, porque muitas vezes você acha que está de um jeito, sua situação, e na hora de se aposentar vai acontecer de forma diferente do que você esperava. E até de que você acha que tem direito a se aposentar e não vai se aposentar agora, tem que esperar mais um tempo. Então tem que ficar atento a isso. E para isso, em relação ao tempo especial, o pessoal acha, 25 anos eu me aposento. Você tem que ter a comprovação de todo o tempo em que você esteve exposto a agentes nocivos. Então, hoje em dia, o meio de se comprovar isso é através do PPP. Você já deve ter ouvido falar, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que você tem que solicitar na empresa que você trabalha e ter o cuidado de, todas as vezes que você sair de uma empresa, pedir esse documento e guardar ele com você. Isso vai ser sagrado, vai ser essencial na hora da sua aposentadoria e para você garantir o melhor tempo e o melhor salário. Então, esses são os erros mais comuns que acontecem em relação ao sistema do INSS, quando você vai consultar e a calculadora, e são erros que podem te gerar um prejuízo grande. A gente está aqui para te ajudar. Se precisarem, mandem mensagem, contem conosco, mandem sua dúvida que a gente está aqui para esclarecer.
Não deixa de dar um like no nosso vídeo, curtir o nosso canal, se inscrever para receber mais mensagens e informações que a gente tem aqui para te ajudar e agregar na tua vida.